BPM Friend, conta pra mim aqui um segredo. Você também fica perdido quando olha uma folha em branco e não sabe por onde começar a modelagem de um processo? Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar o passo a passo que eu uso para fazer isso do zero. Vamos lá? Bom, deixa eu começar agradecendo cada um de vocês que estão ajudando o nosso canal aqui na Deca do YouTube a crescer. A gente já passou dos 3.000 inscritos, tem um movimento super bacana rolando na área de processos, muita gente comentando, interagindo, tirando dúvida, mandando sugestão de vídeo, e esse movimento todo é muito especial para mim, faz muita diferença para mim e eu sou muito grata a cada um de vocês por isso. Vamos lá, vamos começar. Antes da gente entrar na modelagem propriamente dita, eu preciso lembrar vocês que existe um loop de levantamento de processos, modelagem de processos e validação de processos. Então, para que a gente possa fazer uma modelagem bem feita, para que a gente possa mergulhar nessa modelagem de processos, a gente tem que primeiro pensar no levantamento. O levantamento é a hora em que a gente vai interagir com os participantes, com os executores do processo, para extrair as informações que a gente precisa depois representar no processo. Existem várias técnicas de levantamento de processos. Essa etapa é muito essencial para a modelagem depois poder acontecer bem feita. Não é à toa que esse levantamento foi o primeiro curso online que a gente criou na Deca, porque é onde tudo começa. Um levantamento bem feito faz toda a diferença depois. Se eu não conseguir capturar as informações todas que eu preciso, eu não vou ter o que desenhar depois no meu processo. Uma vez feito esse levantamento, eu chego na modelagem, que é onde a gente vai criar ali os nossos diagramas, e depois a gente vai ter a validação do processo com os executores, com os participantes do processo. E isso me faz lembrar que essa minha modelagem, ela precisa ser feita lembrando que depois esse meu diagrama tem que ser entendível pelos executores, pelos participantes do processo. E aí vamos mergulhar nessa etapa de modelagem. Primeiro, alguns lembretes. A gente saber se a gente está modelando o as-is, ou seja, a situação atual do processo, ou o to be, a situação futura do processo. Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre esses dois conceitos, dá uma olhadinha aqui no vídeo anterior do canal. Segundo ponto é pensar que notação e que ferramenta de modelagem de processos eu vou usar. Então, se você vai usar a notação BPMN, por exemplo, você tem que seguir os símbolos e as regras de modelagem da BPMN. E a gente já tem uma playlist aqui com vários vídeos sobre gateways, atividades, eventos, para vocês darem uma olhada. E em relação às ferramentas, existem muitas ferramentas no mercado, ferramentas livres, ferramentas pagas, ferramentas web. Aí você vai escolher a que for mais apropriada. E aí, para a gente começar a modelagem em si, a gente tem que lembrar que essa modelagem é feita em camadas, né? Então a gente começa de uma cadeia de valor, passa pela arquitetura de processos, cria o fluxo do processo e pode chegar até nos diagramas de detalhamento de atividade. Então, existem outros diagramas aí envolvidos que não são o nosso foco aqui nessa conversa de hoje, mas que se alguém tiver alguma dúvida, precisar relembrar, pode dar uma consultada também nos vídeos aqui do canal. Tudo pronto? Então vamos para a modelagem. Como é que eu vou fazer? Para isso aqui ficar bem explicadinho, eu peguei um exemplo de um processo de solicitação de férias e eu vou construindo ele aos poucos com vocês aqui na tela enquanto eu explico o nosso passo a passo. Esse passo a passo é um estilo de trabalho pessoal meu, não quer dizer que vocês tenham que seguir exatamente as mesmas etapas, exatamente na mesma ordem. Vocês precisam ir pensando e adaptando e ajustando para a realidade de cada um de vocês. Até porque existe uma coisa aí que é estilo pessoal de cada analista de processos e também existe uma coisa cognitiva, cada um tem uma forma de representar e de expressar os seus pensamentos e organizar as suas informações. Mas eu vou contar para vocês o meu jeitinho de fazer. Bom, então são 8 passos. O nosso primeiro passo é desenhar as raias do processo, ou seja, eu identifico quem são os atores que participam do meu processo e já coloco as raias em ordem, de cima para baixo, no meu diagrama. Ah, André, como é que você sabe que são esses atores, né? Eu coloquei ali no diagrama para vocês o funcionário que solicita as férias, o sistema de RH que participa com algumas atividades automáticas, o gerente imediato que vai aprovar ou não as férias desse funcionário e o analista de RH que tem uma participação no final do processo. Eu sei que são esses atores com base nas informações que eu levantei dos meus processos. Então a primeira coisa que eu faço aqui é organizar quem participa. E aí a gente chega no segundo passo, que é meio óbvio, mas é importante, que é começar pelo evento inicial do processo. Então eu vejo como é que esse processo ele é startado, ele é disparado. Eu posso ter mais de um evento inicial no meu processo e repara que o evento inicial tem nome, tá? E esses nomes a gente normalmente coloca
com o verbo no particípio passado para marcar um estado. Se fosse um evento temporal, aí eu daria uma conotação de temporalidade, mas não é o nosso caso aqui. Uma vez que eu coloco o evento inicial, eu coloco ali também o que aquele ator faz, se ele tem mais algum conteúdo, se ele tem mais alguma atividade, gateway, evento, eu coloco tudo daquele ator. E aí eu chego no terceiro passo, que é eu ir pensando nos próximos atores, nos próximos responsáveis. Ou seja, para quem esse meu primeiro ator, que é o funcionário, vai passar o bastão? Ah, quem vai atuar agora é o sistema de RH. E eu vou repetindo isso sucessivamente para cada um dos atores do processo até eu completar. Sendo que, em cada ator que eu chego, eu paro e penso o que ele tem ali de conteúdo, quais são as atividades, os gateways, os eventos. E isso me leva ao passo 4, que é, em cada ator, quando eu tiver um gateway, quando eu tiver possibilidades de caminhos distintos, eu tenho que percorrer cada um desses caminhos, tá? Eu não posso deixar um gateway perneta, né? Com uma perninha solta, abandonada, que não vai para lugar nenhum. A gente vai completando isso, então completando todos os atores e todos os conteúdos, até que eu chego no meu quinto passo, que é o evento final. Então, o processo pode ter um ou mais eventos finais, mas ele precisa ter algum, tá? E aí, no nosso exemplo, vocês vão ver que tem 2 eventos finais. O caso em que as férias são agendadas e o caso em que as férias são reprovadas, porque não é o momento ou aquele funcionário ainda não tem direito a férias. Até o meu quinto passo eu completei a lógica do processo. Então, minha lógica está completinha. E aí, no sexto passo, eu volto percorrendo todo o processo, pensando nas informações adicionais, ou seja, eu vendo o que entra, o que sai de cada atividade, eu vou pensar nos meus objetos de dados, nos meus bancos de dados, nas minhas anotações, nos meus grupos, ou seja, nos outros elementos que eu tenho na minha modelagem, para completar isso, até eu conseguir chegar no final. Por que eu faço assim? Porque eu, Andréia, prefiro pensar na lógica do processo, desenhar primeiro um fluxo de processo mais sequinho, mais enxuto, mas com a lógica completa, antes de depois eu voltar complementando as informações. Porque aí eu cuido de eu não esquecer nenhum detalhe, eu trabalho com mais calma do que tentar fazer tudo de uma vez em cada uma das atividades e eu posso me perder nos detalhes e não conseguir completar a lógica do meu processo da forma que eu deveria. Mas, de novo, isso é um estilo meu. Eu prefiro fazer 2 passadas. Sétimo passo, aí é um passo em que a gente vai parar para fazer como se fosse um chinês mental sobre o processo. Então, uma vez que eu completei o meu diagrama, eu paro e penso, será que aquela possibilidade assim eu contemplei aqui no meu fluxo? E se acontecer tal coisa? Esse fluxo está cobrindo? Eu pensei em todas as exceções? Eu pensei em todas as variações? Aí eu começo a pensar nos meus casos reais. E se acontecer aquela situação que aconteceu com fulano? Aqui está contemplado? Para eu exercitar o raciocínio e ver se eu, de fato, fiz um modelo do processo que seja representativo da realidade. Por fim, 8º passo, que é a gente revisar o processo pensando nas boas práticas de modelagem, e aí a gente já deu algumas dicas aqui no canal. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo 2 links de posts de blog da Deca que falam sobre boas práticas de modelagem. Mas uma dica, por exemplo, pode ser eu pedir para um outro analista de processo que trabalha na minha equipe revisar o meu diagrama e eu revisar o dele, fazer uma revisão por pares para ter certeza de que a gente trabalhou direitinho nessa modelagem do fluxo. E eu faço ainda uma passagem que a gente chama de checar as diretrizes de modelagem da empresa. Então, é muito comum que as empresas tenham um documento de diretrizes de modelagem, com recomendações sobre proposicionamento de objetos, recomendações sobre o uso de maiúsculas e minúsculas, estilos de modelagem. Então, a gente checa para ver se a gente está todo aderente a isso. Ou seja, esse último passo, esse 8º passo, é um passo de qualidade, é um passo onde a gente cuida da qualidade do modelo de processo. E por que isso é tão importante? Porque depois que a gente der lá aquele processo como checked, concluído, acabadinho, ele vai para a etapa de validação de processos, seguir todo aquele ritual de validação que a gente já conversou aqui em outro vídeo também. Então eu quero entregar para os meus clientes uma modelagem bacana, bem feita. Vocês podem achar que eu, Andréia, não modelo mais processo, porque a gente tem uma equipe de modelagem aqui na Deca, mas eu modelo muito processo ainda assim, eu coloco a mão na massa também. E eu tanto reviso o que eles fazem, quanto eles às vezes revisam também o que eu faço, e a gente cuida desse acabativo, dessa qualidade final, para entregar alguma coisa bem bacana para os clientes no final das contas. Deu para entender os 8 passos? Se vocês gostaram dessas dicas, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, compartilha com os outros BPM Friends. Se você não está seguindo a Deca ainda no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você está perdendo. A
A gente tem feito muitas coisas bacanas lá nas redes sociais. Você tem chance de interagir diretamente comigo, às vezes eu mando áudios, mando vídeos, ok? Então, a gente se vê quarta-feira que vem, 19 horas, com mais conteúdo de processos para vocês. Até lá!